Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, vamos dar continuidade aqui ao nosso módulo Evidência Cristã. Estamos na unidade 2 ainda e vamos agora partir para o capítulo de número 3, cujo título é A Integridade Bíblica, as Provas Internas. No último vídeo nós vimos as chamadas provas externas, né? Como a história, a filosofia, a ciência. Elas comprovam a veracidade de alguns acontecimentos bíblicos, como por exemplo a existência de alguns reis, a existência de algumas cidades. Aí vimos como a arqueologia ela entra nesse propósito, né, nessa comprovação. Hoje nós veremos algumas provas internas, ou seja, como a Bíblia dentro de si mesma ela mantém uma integridade, né, uma veracidade que merece a confiabilidade do estudante de apologética. Então, integridade bíblica, provas internas, eu estou com o livro aqui em mãos e a gente vai acompanhar essa aula com base nesse livro. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não precisa de nenhum ser humano a defendendo, né? Uma vez que ela é a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo ele atestou que passaram os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. E essa palavra, por ser de Deus, por si só já merece toda a confiabilidade. Mas uma das provas que a gente tem dentro da Bíblia de que ela merece a confiabilidade é o fato dela apresentar o pecado sem medida e principalmente, né, um ponto que salta aos olhos, é apresentar o pecado dos seus principais personagens sem medida, né? Por exemplo, ela apresenta o pecado de Abraão sem medida, né, os erros e as falhas de Abraão. Ela apresenta os erros e as falhas de Davi sem medida. Só por esse fato a gente já tem aí um ponto muito positivo a favor da Bíblia, uma prova interna comprovando a sua veracidade, né? Deus ele criou, meus irmãos, o homem com a consciência do que é bom e do que é errado, né? E deu-lhe o direito de escolher e agir, né? Com base na habilidade que Deus já dotou o homem antes de quando criou e o colocou ali no Éden, Deus já o dotou de uma habilidade para poder escolher entre o que é certo e o que é errado. Então, e a Bíblia, meus irmãos, ela não foge disso aí, e elas são assim chamadas, né, de escrituras sagradas, justamente por terem a sua origem aí na mente de Deus. Nós temos Tiago capítulo 1, verso 17, que é um texto áureo para isso aí, quando ele fala que toda boa dádiva, né, desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então as provas que a gente vai apresentar aqui, elas tratam do seu texto e dos ensinamentos da Bíblia, que são evidências sólidas para a sua veracidade. A primeira prova interna que a gente encontra na Bíblia é a continuidade dentro de uma doutrina chamada a doutrina de Deus ou teologia, né? Se os irmãos voltarem um pouco, nos módulos passados, nós estudamos uma disciplina chamada teologia sistemática e vimos que essa disciplina, né, essa parte da teologia, a teologia sistemática, é dividida em 10 partes, né? Teologia, doutrina de Deus; cristologia, doutrina de Cristo; paracletologia, doutrina do Espírito Santo, não é? Eclesiologia, doutrina da igreja, não é? Essas doutrinas, 10 doutrinas, angiologia, doutrina dos anjos; escatologia, doutrina das últimas coisas. Todas essas doutrinas aí, elas são extraídas da Bíblia porque elas têm uma continuidade, né? Elas seguem uma linha reta ao longo de toda a Bíblia. Então, a primeira doutrina que é apresentada aqui no capítulo número 3, as provas internas, é a doutrina de Deus. Então, ninguém pode, meus irmãos, honrar e seguir um Deus que não é justo e santo. E aí a gente tem, ao longo de toda a Bíblia, Deus sendo seguido, sendo honrado e sendo adorado por personagens, né, que aparecem na Bíblia, e que Deus desses personagens exigiu santidade e retidão. Então, o Deus que é apresentado na Bíblia, não somente ele tem esses atributos, como ele é identificado nas Escrituras por esses nomes que o personificam, né? Santo, reto, justo, íntegro, Deus. Todos esses nomes são apresentados para Deus, essas características que, né, terminam atestando os seus atributos. Então ele é um Deus pessoal que ama, cuida da sua criação
E não há nenhuma outra obra, nenhum outro escrito que apresente um Deus, né, dentro dessas outras culturas, que tenha um relacionamento com a sua criação. O único escrito que apresenta um Deus que se relaciona com a sua criação é o Deus apresentado na Bíblia, o nosso Deus. Paulo, em um dos seus discursos, ele vai dizer que ele é o que dá a vida, ele que cria todas as coisas, e não somente é criador, como também é senhor de todas as coisas. Então ele é um Deus correto, ético em toda a sua maneira de lidar com os homens, não é? Ele julga com retidão, ele não tem favoritos, né? Romanos capítulo 2, verso 1, Deus não tem filho predileto, né? Ele ama a todos, manda a chuva sobre ímpios e justos, não é? Tem isso atestado em Mateus capítulo número 5, Sermão do Monte. Então ele é um Deus que apresenta os seus atributos ao longo da Bíblia. Alguns atributos nós vimos em Doutrina de Deus, quando estudamos teologia sistemática. Alguns atributos são comunicáveis, ou seja, Deus compartilha desses argumentos, desses atributos com o ser humano, como por exemplo amar. O fato de Deus existir, nós existirmos, também é um atributo, a existência, né? É um atributo que Deus compartilha conosco, mas existem alguns atributos que Deus não compartilha, como por exemplo a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, né? Deus ele não compartilha desses atributos com o ser humano. Então nada nesse mundo é escondido aos seus olhos, ele vê tudo e vê todos, e isso é uma prova interna da veracidade bíblica, porque isso, né, essa linha é apresentada, né, essa doutrina é apresentada de Gênesis a Apocalipse sem sombra, sem variação, sem contradição ao longo de toda a Bíblia, né? Se nós pararmos para meditar um pouco, a gente vai ver que, analisando algumas obras, né, filosóficas aí ao longo da história da humanidade, a gente vai ver que sempre tem um ponto sendo defendido e logo em seguida, né, um ano depois, até mesmo séculos depois, aparece um outro que traz um contraponto para isso e desdiz o que o outro disse anteriormente. Então isso acontece muito nas obras científicas, mas na Bíblia, a Bíblia foi escrita aí num período de 1500 anos e não houve sombra de variação, né? Escrita por homens diferentes, das mais diferentes posições, dos mais diferentes estilos de vida, num período de 1500 anos, se somarmos todos os anos em que a Bíblia foi escrita, vai somar aí 1500 anos, mais ou menos, e não houve aí variação, ela manteve uma continuidade, é o que a gente chama de singularidade na continuidade, né? Na continuidade a Bíblia é singular, não há outro livro igual. Outra doutrina que é apresentada aqui no livro e que atesta uma prova interna de que a Bíblia é um livro que merece ser confiado, né? Que merece confiança, é a doutrina do homem, né? É a antropologia bíblica, doutrina do homem. Então a Bíblia ela declara que o homem ele foi criado à imagem de Deus e a gente entende isso não sendo uma imagem física, mas em termos de razão, em termos de pensamento, em termos de raciocínio, o homem nesse sentido ele é semelhante a Deus, né? E outro ponto que é apresentado dentro da doutrina do homem é que Deus deu ao homem um domínio sobre todos os animais, deu-lhe raciocínio, inteligência, habilidade de avaliar, deu-lhe sentimentos e personalidade. Tudo isso possibilita ao ser humano viver em comunhão com o seu Criador e coloca num patamar acima de todos os animais, né? Então todos os animais estão sujeitos ao homem. Isso aí é a chamada doutrina do homem. Ele é um ser moral, espiritual, não é um ser mecânico, né? Nós não somos fantoches na mão de Deus. Então ele pode ter comunhão conosco e nós podemos ter comunhão com ele. Uma coisa interessante que vai diferenciar a Bíblia dos outros livros dentro da doutrina do homem, né, dentro da antropologia bíblica, é que nenhum outro livro, né, que fala de homem, das outras religiões, coloca o homem numa posição tão elevada como a Bíblia coloca. Todos os outros vão colocar ou o homem no seu sentido material, né, como sendo um contaminado, né, uma pessoa incapaz de chegar a um nível de espiritualidade e de contato com Deus, impossibilitado disso,
Ou então vai dizer que o homem precisa se sacrificar muito, né, para poder chegar a um nível de compreensão de Deus, né? Ou seja, os outros livros apresentam um Deus muito distante do homem, enquanto a Bíblia apresenta um Deus que deseja se relacionar com o homem. Nisso, a Bíblia a doutrina do homem é uma comprovação interna de que a Bíblia é um livro que merece a confiança. Outra doutrina é a doutrina da salvação, né? Soteriologia. A Bíblia ela relata como o homem foi criado com livre-arbítrio, podendo escolher o bem e o mal. A Bíblia vai mostrar que o primeiro homem, Adão, ele escolheu o mal, né, junto com sua esposa Eva, e por essa desobediência entrou o pecado no mundo e todas as nações e toda a humanidade, a partir de Adão, está condenada e passa a ter dois tipos de separação, né? Separação espiritual, né, de Deus, ou seja, o homem tinha comunhão plena com Deus e a partir do momento que peca ele é separado dessa comunhão, e a morte física também, né? Então são os dois tipos de morte que temos na Bíblia, e nesses dois tipos de morte, a morte é apresentada como uma separação. Na morte espiritual, separação do homem de Deus; na morte física, é a separação, né, do homem deste nível, deste plano, né, terreno, certo? Porém, Deus ele ama a sua criação, e tal maneira de amar imediatamente fez com que ele colocasse em ação um plano de salvação, e esse plano é apresentado ao longo de toda a Bíblia. Esse plano é apresentado no Antigo Testamento na forma de leis e profecias, e no Novo Testamento é apresentado o seu cumprimento. Enquanto no Antigo Testamento havia a lei e os profetas dando um vislumbre da vinda e da consumação desse plano de salvação, o Novo Testamento é a consumação desse plano de salvação. Texto áureo aí, João 3,16, o cumprimento desse plano em Jesus Cristo. Então essa é a doutrina da salvação. Nenhum outro livro, mais uma vez atestando aí a prova interna, nenhum outro livro vai apresentar um plano de salvação tão bem elaborado como a Bíblia apresenta, né? E outra coisa, esse plano partindo de Deus, vindo de Deus. E outra coisa, outro ponto de destaque, esse plano ele não foi frustrado, né? Foi um plano que foi consumado e concluído em Jesus Cristo, e teremos a sua plena, né, o seu pleno cumprimento quando as promessas bíblicas se cumprirem na íntegra, na glorificação do homem, no arrebatamento da igreja e consequentes eventos escatológicos que estão para acontecer. Outra doutrina que atesta a veracidade interna da Bíblia, comprova a veracidade interna da Bíblia, é a doutrina do pecado, a chamada amartiologia, né? Então, a santidade e perfeita justiça de Deus não permitem que o homem transgrida as leis que ele estabeleceu na Bíblia, pois Deus ele é santo e sua santidade demanda castigo ao homem que desobedeceu a sua palavra. Então, todo pecado ele tem as suas consequências. É isso que a doutrina do pecado vai apresentar, né? Não há nenhum erro que o homem cometa que não demanda uma consequência. Tem até uma frase muito conhecida, é uma frase creditada ao grande escritor chamado Pablo Neruda. Ele diz que nós somos livres para escolher, mas somos escravos das consequências. Isso é o que ele diz. Então Deus ele é muito misericordioso e muitas vezes ele perdoa, né, com amor, quando ele enxerga um verdadeiro arrependimento no homem. Então a Bíblia declara a solução para os problemas. Ela não apresenta somente os problemas, não apresenta somente o pecado, mas ela apresenta a solução para o pecado. Então nenhum outro livro, mais uma vez reforçando dentro da doutrina do pecado, da amartiologia, nenhum outro livro expressa tão claramente o plano de salvação assim como a Bíblia apresenta, né? Então aqui a gente encerra um item, né, que é a apresentação das provas internas dentro das doutrinas bíblicas, e agora a gente vai entrar dentro da preservação e integridade da Bíblia, né? Então o livro vai comentar aqui no seu item 3.5 que embora a Bíblia ela tenha mais de 40 diferentes autores escrevendo sob a inspiração divina,
em diferentes épocas e lugares, cobrindo um período de 1500 anos, nós temos hoje, em essência, a sua integridade. Uma das mais fortes provas da sua divina autoridade é a continuidade dessas doutrinas que nós apresentamos anteriormente ao longo de toda a Bíblia, né? E quando a gente fala de Novo Testamento, nós temos algumas comprovações também internas que vão atestar a veracidade do Novo Testamento. Nenhum outro livro tem tantos manuscritos conhecidos como o Novo Testamento, né? Há mais de 5.686 manuscritos conhecidos no grego do Novo Testamento, mais de 10.000 manuscritos da Vulgata Latina, além de mais de 9.300 versões, né, mais antigas do Novo Testamento. Ele vai dar um dado aqui e vai dizer que há atualmente mais de 25.000 manuscritos inteiros e cópias de porções do Novo Testamento. Nenhum outro livro, se você for procurar aí outros livros da história escritos por Homero, por esses grandes homens aí, Shakespeare, esses homens que marcaram a humanidade com seus escritos, tem tantas cópias e tantos manuscritos que comprovem a sua existência como a Bíblia tem, né? Então é um livro que merece confiança. Outro item que é tratado aqui, o item 3.6, vai falar acerca dos milagres. Nenhum outro livro, meus irmãos, no mundo vai contar com tantos detalhes acerca dos milagres, né? Feitos tanto por meio dos homens como feito pelo próprio Jesus, né? Em operação direta de Deus. Então Jesus ele operou grandes milagres mostrando completo poder e controle sobre a natureza. Você vai ver um exemplo disso aí quando ele está acalmando a tempestade, em Marcos capítulo número 4, por exemplo. É um dos relatos dentro dos evangelhos sinóticos de Jesus acalmando a tempestade, né? Então, se mostrando o domínio dele sobre a natureza. Ele tendo domínio sobre as enfermidades, né? Ele curando pessoas, né? Sarando pessoas das suas enfermidades. Mostrando seu domínio sobre a morte, né? Então, um texto clássico aí, a ressurreição do filho da viúva, né? A ressurreição de Lázaro, né? No capítulo 11 de João. Tudo isso aí é relato demonstrando o poder de Deus, por meio de Jesus, o seu domínio sobre a morte. E seu poder sobre Satanás e os espíritos malignos, né? Vários relatos na Bíblia. Mateus capítulo 8 vai relatar ali o domínio de Jesus sobre os espíritos malignos e sobre Satanás. Então, milagre, o que é milagre? Milagre seria um efeito na natureza que não pode ser atribuído a qualquer dos poderes ou operação reconhecida na natureza. É algo que vai de encontro a um andamento natural das coisas, né? Então, o que é natural, né? Vamos dar um exemplo aqui. O que é natural de acontecer? Natural de acontecer é as águas estarem amontoadas ali, aglomeradas, né? Acumuladas em um determinado local. E o milagre que iria de encontro a esse natural é, de repente, essa água se abrir e formar duas paredes de um lado do outro e o povo atravessar a pé seco. Então isso aí é algo que foge ao natural, isso aí seria o conceito de milagre. Então, milagres são algo que manifestam um poder superior operando sobre as forças comuns da natureza. Os milagres, meus irmãos, eles não violam a lei natural, eles somente interrompem ou suspendem o agir natural por um determinado momento. Voltando o que é natural em um morto, não é? É ele permanecer morto, né? Então, o que acontece quando há um milagre, né, da ressurreição, por exemplo? Há uma interrupção aí desse natural, que é ele permanecer morto, e aí um agir sobrenatural, fazendo com que ele venha a ressurgir, a ressuscitar. E aí aqui o livro vai atestar que é claro que somente o Criador das leis naturais é que poderia interrompê-las ou suspendê-las. E a Bíblia vai apresentar os milagres de uma forma verídica, né? Um relato verídico com várias testemunhas. É isso que vai tratar o subitem, né? Que vai falar acerca da veracidade dos milagres. Os milagres, eles descansam a sua veracidade sobre o testemunho. Os milagres contados nas Escrituras tiveram uma multidão de testemunhas. Muitas das testemunhas oculares entre as multidões que seguiram a Jesus eram inimigas e não creram nele, ou então não creram naquele momento, não é? Temos vários relatos
falando sobre isso, né? De pessoas que não creram naquele momento passaram a crer depois. Vamos ter um exemplo clássico disso aí. Os dois malfeitores ali, que estavam com Jesus ali na cruz. De início, João vai dizer que os dois escarneciam de Jesus, os dois não estavam crendo. E quando eles veem ali o sol escurecendo, terremoto, aquela coisa toda, né? Um deles se converte, né? Um deles aceita ali que ali diante deles estava o Filho de Deus. Então é interessante notar isso, que muitas vezes a Bíblia não esconde que pessoas duvidaram, né? Se fosse um livro que desejasse esconder, né, de uma determinada forma, né, criar uma confiança em cima disso aí, a tendência seria esconder a desconfiança das pessoas. Mas a Bíblia mostra que houve desconfiança por parte das pessoas sobre Jesus Cristo. Então a gente tem Jesus curando cego de nascença, alimentando 5.000 pessoas com somente 2 peixes e 5 pães, a cura do cego de Jericó. Então todos esses milagres foram assistidos e vistos por multidões. Então aqui nós temos a primeira evidência interna que atesta a veracidade dos milagres. Eles foram testemunhados por multidões e muitas dessas pessoas, muitas vezes, até discordaram, não acreditaram, né? A Bíblia vai mostrar que Jesus realizou vários milagres ali em determinadas cidades, como por exemplo quando ele está chorando ali diante de Jerusalém, Jesus chorando e dizendo que, né, se outras cidades que não foram operados os milagres que foram operados em Jerusalém, tivessem tido essa oportunidade, né, quão seria modificado o caminho deles. O maior milagre que a Bíblia recorda é o fato da ressurreição de Jesus Cristo no 3º dia, depois da sua morte no Calvário. Então a ressurreição, meus irmãos, ela vai trazer várias controvérsias, né? Muitas pessoas vão duvidar acerca da veracidade da ressurreição, que talvez seja o milagre mais contundente aí, e basilares, vamos dizer assim, basilares para o cristianismo. Então, primeira comprovação apologética, né, que a gente pode usar em uma evidência interna para a ressurreição de Jesus como sendo um fato verídico, é que o túmulo está vazio. Isso é óbvio, né? Até hoje ninguém achou corpo ou ossada de Jesus, nada disso foi encontrado, né? Até hoje, essa seria a primeira evidência interna de que Jesus ele ressuscitou. Não há achado bíblico, achado arqueológico, não há achado arqueológico de ossadas de Jesus, e que o túmulo, né, até hoje está vazio. Outro fato é que ele apareceu a muitas pessoas, né? E um fato que é relatado aqui no livro é o fato dele ter aparecido a mulheres. E se fosse um livro que estivesse tentando comprovar, estivesse preocupado em comprovar a sua veracidade, ele omitiria esse fato, uma vez que as mulheres elas não eram muito bem consideradas. Eu até brinco muitas vezes, digo que a mulher, na época de Jesus, era a terceira pessoa depois de ninguém. Então ninguém daria crédito a um testemunho de mulheres naquela época, mas os apóstolos fizeram questão, né? Os discípulos, os evangelistas, fizeram questão de dizer nos seus relatos que as mulheres foram as primeiras a verem Jesus Cristo. E Maria Madalena foi a primeira, né? Uma mulher que não tinha além de ser mulher, ela não trazia uma boa fama, né? Então isso aí é uma das comprovações. Se fosse um livro que tivesse preocupado em mostrar né, uma veracidade, uma coisa nesse sentido, ele omitiria esse fato. Mas ele não omitiu justamente porque é verdade, não está preocupado em demonstrar esse tipo de coisa, né? Vai dizer uma outra prova interna, é o fato dele ter se reunido com os apóstolos, né? Ele fez-se presente na Galileia, né? Mostrou-se aí a mais de 500 pessoas, 1 Coríntios capítulo 5 vai falar sobre isso. Ele apareceu a pessoas depois de ter sido assunto aos céus, apareceu a Estevão, apareceu a João na ilha de Patmos. Tudo isso são comprovações internas,
da ressurreição. Então, outra coisa que ele vai falar aqui, e para encerrar aqui, sendo o último argumento da comprovação interna da veracidade da ressurreição, é o fato da mudança dos apóstolos, né? Nós que acompanhamos a escrita dos evangelhos, a gente vai ver que os apóstolos eles tinham uma conduta antes da ressurreição e depois da ressurreição eles passaram a ter uma outra conduta. Exemplo clássico aí, Tomé, que era incrédulo, passou a crer. Pedro, que era covarde, passou a ter intrepidez, coragem de pregar e defender Jesus Cristo ressurreto diante de multidões. Então, essa mudança de postura dos apóstolos é relatada na Bíblia, então é uma prova interna de que a ressurreição, isso acontece, o ponto-chave para isso aí é a ressurreição, e isso comprova, é uma evidência interna na Bíblia de que a ressurreição é um fato verídico. E o fato dessa transformação fazer com que esses apóstolos defendessem isso aí, até mesmo ao ponto de morrerem defendendo essa verdade. E aí um argumento apologético muito forte para isso aí é que uma pessoa pode até morrer por uma verdade, mas ninguém morre por uma mentira, né? Ninguém sofre por uma mentira. Quando a pessoa vê que vai sofrer ou vai morrer por causa de algo que é mentira, quando chega no exato momento, ela confessa, diz que é verdade, né? Desculpa, que diz a verdade, né? Vamos dizer assim. E os apóstolos não, os apóstolos morreram por essa verdade e ninguém morre por uma mentira. Os apóstolos, a vida dos apóstolos, o sangue dos apóstolos é justamente uma comprovação de que a ressurreição é um fato verídico. Amém, meus irmãos? Então esse foi o capítulo número 3 da unidade 2. Em seguida eu vou estar postando aí o vídeo do capítulo número 4, que vai falar acerca das profecias, né? Respostas do cristianismo aos críticos da Bíblia. A gente viu que a Bíblia ela é muito criticada, né? A Bíblia ela sofre várias ataques pela autocrítica e a gente vai ver alguns argumentos, né? Algumas respostas a esses autocríticos. Amém? Deus abençoe, faça bom proveito desse vídeo para a glória de Deus.